Nós já demonstramos num vídeo anterior que todo triângulo isósceles tem dois ângulos congruentes. Se isso aqui é um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que tem dois lados com a mesma medida, nós sabemos que ele vai ter dois ângulos congruentes. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que nós chamamos de ângulos da base, né? Porque o lado que tem medida diferente no triângulo isósceles nós chamamos de base. Então, esses dois ângulos aqui, que são congruentes, seriam os ângulos da base. E nós podemos escrever isso da seguinte forma. Se o triângulo é isósceles, então ele tem dois ângulos congruentes. Dois ângulos congruentes. Na verdade, existem duas formas de ler isso aqui, né? Esta seta aqui pode ser lida de duas formas. Nós podemos ler assim. Se o triângulo é isósceles, então ele tem dois ângulos congruentes. Ou nós também podemos ler assim. O fato do triângulo ser isósceles implica que, esse é o significado dessa seta, implica que o triângulo tem dois ângulos congruentes. Então, são duas formas de ler esse sinal aqui, esta seta. O que eu quero analisar nesse vídeo é a recíproca desta afirmação. O que é a recíproca de uma afirmação? Por exemplo, se eu digo assim, todo tigre é um mamífero. A recíproca da afirmação seria todo mamífero é um tigre. Claro que, nesse caso, a recíproca é falsa, mas nós vamos ver que a recíproca desta afirmação aqui é verdadeira. Então, qual seria a recíproca desta afirmação? Se o triângulo é isósceles, então ele tem dois ângulos congruentes. Bom, a recíproca vai ser, se o triângulo tem dois ângulos congruentes, então ele é um triângulo isósceles. E na recíproca, na verdade, o que nós fazemos é inverter a hipótese e a tese. A hipótese é a consideração inicial que nós fazemos. No caso aqui em cima, a hipótese é que o triângulo é isósceles. E a tese é a conclusão que nós chegamos em relação à hipótese. A tese, então, é que se o triângulo é isósceles, ele tem dois ângulos congruentes. É a conclusão. Na recíproca, nós invertemos isso. O que antes era a tese vai virar hipótese, vai virar a nossa consideração inicial, que o triângulo tem dois ângulos congruentes. E o que antes era a hipótese vai virar tese. Antes, o fato do triângulo ser isósceles era a hipótese, e agora é a tese, é a conclusão que eu quero chegar. E agora eu vou demonstrar, então, que esta recíproca aqui é verdadeira. Se o triângulo tem dois ângulos congruentes, isso significa que ele vai ser um triângulo isósceles automaticamente. Então, vamos desenhar aqui um triângulo que tem dois ângulos congruentes. Vamos supor que é o triângulo ABC. E tudo o que eu sei sobre esse triângulo é que ele tem dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também tem medida alfa. Isso é tudo o que eu sei sobre o triângulo. Agora, para provar que esse triângulo é um triângulo isósceles, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui a bissetriz do ângulo B. Partindo do vértice B, eu vou desenhar a bissetriz do ângulo B, que vai encostar no triângulo aqui no ponto H. Lembre-se que a bissetriz é o segmento que divide o ângulo pela metade. Então, ela vai dividir o ângulo B pela metade. Esse ângulo aqui da esquerda vai ser, então, B dividido por 2. E esse ângulo aqui da direita também vai ser o ângulo B dividido por 2. É isso que a bissetriz faz, divide ao meio. Então, agora o que eu fiz, na verdade, foi dividir o triângulo ABC em dois triângulos. O triângulo ABH e o triângulo BHC. Então, eu vou desenhar esses dois triângulos aqui do lado. O triângulo ABH, esse ângulo aqui é o ângulo alfa, né? Esse ângulo aqui é B dividido por 2, porque o segmento BH é uma bissetriz. E o outro triângulo é o triângulo BHC. Então, aqui está o triângulo da direita, que é o triângulo BHC. Esse ângulo aqui também é o ângulo alfa, e esse ângulo aqui também é
b sobre 2. Bom, e para provar que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, eu tenho, na verdade, que provar que o segmento AB tem o mesmo comprimento do segmento BC. E para fazer isso, eu tenho que provar que o triângulo ABH é congruente ao triângulo BHC. Se eu provar que os dois triângulos são congruentes, então, automaticamente, o segmento AB vai ter a mesma medida do segmento BC. E o triângulo ABC vai ser um triângulo isósceles. E, de fato, eu tenho todas as informações para provar que esses dois triângulos são congruentes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles têm um lado com a mesma medida, né? Ambos os triângulos têm o mesmo lado BH. Então, é óbvio que eles têm um lado com a mesma medida. Eu vou indicar isso com um risco aqui. E eles também têm o ângulo adjacente a esse lado com a mesma medida. O ângulo adjacente é aqui o ângulo B dividido por 2. Também tem a mesma medida. Vou indicar aqui com 2 riscos. E eles também têm o ângulo oposto ao lado BH com a mesma medida. O ângulo oposto ao lado BH é aqui o ângulo alfa. Vou indicar com 3 riscos. Eles também têm esse ângulo congruente. Nos dois triângulos, o ângulo é alfa. Então, isso aqui é aquele caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Dois triângulos são congruentes quando eles têm um lado com a mesma medida, o ângulo adjacente a esse lado com a mesma medida, no caso é B dividido por 2 nos dois triângulos, e o ângulo oposto a esse lado também com a mesma medida. E, no caso, nos dois triângulos, o ângulo tem a mesma medida alfa. Então, os dois triângulos são, de fato, congruentes. O triângulo AHB é congruente ao triângulo BHC. E se os dois triângulos são congruentes, automaticamente a medida do segmento AB é a mesma medida do segmento BC. Certo? Aqui o segmento AB tem a mesma medida do segmento BC e, portanto, o triângulo ABC é isósceles. E era isso que nós queríamos demonstrar. Então, a recíproca é verdadeira. Se eu tenho dois ângulos congruentes, o triângulo automaticamente é isósceles. E sempre que uma afirmação é verdadeira e a sua recíproca também é verdadeira, nós podemos escrever assim. No caso aqui, né? O triângulo é isósceles se e somente se ele tem dois ângulos congruentes. Dois ângulos congruentes. Esta flecha de duplo sentido aqui significa se e somente se. E tudo que ela quer dizer com isso é que, se o triângulo é isósceles, então ele tem dois ângulos congruentes, e se o triângulo tem dois ângulos congruentes, então ele é isósceles. É isso que quer dizer esse se e somente se. Se e somente se. Ou nós também podemos ler assim. Para o triângulo ser isósceles, é necessário e suficiente que ele tenha dois ângulos congruentes. São duas formas de dizer a mesma coisa. O triângulo é isósceles se e somente se ele tem dois ângulos congruentes, ou, para o triângulo ser isósceles, é necessário e suficiente que ele tenha dois ângulos congruentes. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.